Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as atividades que a gente fez na semana do dia 27 ao dia 1º. E a ideia da gente estar fazendo esse vídeo é poder tirar dúvidas que ficaram, tá? Porque assim, as atividades estão sendo corrigidas, algumas coisas estão sendo consideradas, outras a gente pede para vocês corrigirem e muitas vezes não tem retorno disso. Por quê? Porque fica dúvida. Então, nós vamos começar por português. A primeira atividade que nós fizemos na semana passada foi sobre o infográfico, né? E aí o infográfico, ele é muito importante, por quê? Porque ele sempre utiliza fontes jornalísticas, científicas, é uma pesquisa, tá? No caso, na apostila de vocês, a gente teve a gripe A em números, né? Que estava falando da gripe H1N1, da época lá de 2010, até teve um monte de problema. E lá ele mostra no gráfico os casos e os óbitos, né? E aí, se vocês observarem, os dados que tem ali são de 4 anos: 2010, 2011, 2012 e 2013. Tá? Então ele mostra dados tanto de casos confirmados quanto de óbitos, quantas pessoas morreram. Do lado desse infográfico eu tenho algumas informações, né? Como prevenção, o que é, os sintomas, transmissão, o que deveria ser feito. Então aí eu tenho toda a informação. Oi pessoal, agora então a gente vai resolver as questões, ok? Então olha lá, primeira questão: qual é o assunto do gráfico? Então o assunto, ele tá logo explícito, tá logo em cima do gráfico, tá? Então o assunto do gráfico é qual? É casos e mortes pelo vírus na capital paulista. Questão 2, qual é o título do gráfico? Título é o que tá acima do gráfico, tá? Na maioria das vezes negrito. E o título é Gripe A em números. Questão 3. Onde os dados do gráfico foram coletados? Aonde está o assunto do gráfico, também está dizendo lá de onde eles coletaram os dados. E aí está lá escrito que foram coletados na capital paulista, tá? Questão 4. O que é gripe A? Essa resposta está naquele grupo lá de texto ao lado do gráfico. Então, gripe A é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus da gripe A, H1N1, tá? A questão 5 tá falando quem deveria tomar a vacina da gripe A em 2013. Essa informação não tá no gráfico, essa informação não tá no texto, então a resposta tem que ser exatamente essa. Não há essa informação no texto, não há essa informação no gráfico, ok? Questão 6. Qual foi o número de casos da gripe A em 2010? Aí, gente, é só olhar no gráfico e procurar na coluna do ano de 2010, que vocês vão achar a resposta de 30 casos, tá? Questão 7. De acordo com a leitura do infográfico, responda verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Foram registrados no ano de 2009, 1.965 casos de gripe A na capital paulista. Verdade? Os dados do ano de 2013 referem-se ao período de janeiro a 17 de maio. Verdade? Foram registrados 62 casos a mais de gripe A no ano de 2012 do que o número de casos registrados em 2011. Falso. No ano de 2010 foram registrados 16 casos de gripe A mais que o número de casos registrados em 2011. Verdadeiro. Levar as mãos aos olhos é uma maneira de se proteger da gripe A? Não. Falso. Com certeza, o número de casos da gripe A registrados na capital paulista em 2013 vai superar todos os casos registrados na cidade entre 2010 e 2012? Isso está explícito no gráfico, é só vocês olharem a coluna maior. É verdade. Os sintomas da gripe A são os mesmos da gripe comum? Sim, verdade. O remédio que cura a gripe A só funciona 24 horas após a contaminação? Falso, tá? Essas informações todas estavam no texto ao lado do gráfico.
Na questão 8, ele está perguntando sobre as semelhanças do Covid-19 com H1N1. E a gente esperava que vocês respondessem que elas são muito parecidas sim, porque o Covid também é parecido com a gripe comum, que é parecido com a H1N1, né? Então, tudo isso é muito parecido, os sintomas são os mesmos, tá? A forma de contágio também são as mesmas, tá? Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho melhor, tá? Bem, a atividade do dia 30, que era sobre pronomes, na verdade vocês só tinham que assistir o vídeo e ler o conjunto a lista de pronomes, tá? Que tinha ali. Então, era só uma leitura e assistir o vídeo. Somente isso, porque era um preparo para a próxima aula da semana que vem, que na verdade é essa semana que a gente tá hoje, tá? E aí, as dúvidas de pronome eu vou tirar no próximo vídeo da semana que vem.